Olá, pessoas! Hoje o vídeo é sobre a saga dos Bridgertons. É assim que falo? Não sei. Talvez não vai estar editado porque eu não sei, a não ser que eu faça alguma coisa muito bizarra aqui, daí eu tenho que cortar, mas espero que não. Então, eu vou falar dos 8 livros, mais o livro dos epílogos, com spoiler, é claro, porque senão não faria sentido fazer esse vídeo. Se você quer ler os livros e não quer saber do final, pode parar por aqui. O que eu posso fazer? Eu não comprei os livros físicos, eu peguei no Kindle, porque eu não tenho onde pôr livro mais na minha casa. E também tem livros que eu prefiro pegar em formato digital, porque é uma coisa que você não vai ficar com ele para sempre. Então, às vezes você quer repassar, então eu preferi realmente deixar porque papel é celulose, eu apoio, porém eu acho que às vezes pode ser destinado para alguns usos mais urgentes. Então foi o seguinte, eu tentei resumir, foram 8 livros de cada filho e o último. Então é o seguinte, vamos começar pelo início da história. A Violet, a Violeta, eu vou chamar todo mundo com o nome aportuguesado porque eu não sou obrigada a falar Jacinth, pra mim é Jacinta. A Violeta casou com o Edmund, e eles tiveram 8 filhos. E para ela não esquecer a ordem das crianças, ela botou em ordem alfabética. O Antônio, o Anthony, o Benedito, o Colin, que eu não consegui achar o nome aportuguesado para ele, a Daphne, a Heloise, a Francesca, o Gregory, a Jacinta, pelo amor de Deus, eu vou chamar de Jacinta porque depois eu fui ver, já vou adiantar um pouco, que ela foi batizada assim porque homenagem à flor favorita do pai dela, que era o Jacintos, então ela chama Jacinta. E o que aconteceu? A história começa lá na Daphne, o livro 1, o do que eu, que já todo mundo já sabe o final, porque já fizeram a série na Netflix. E cada temporada vai ser de um filho, pelo que eu entendi, de acordo com o livro. Então, o Edmundo morreu quando a Violeta estava grávida da Jacinta. Depois eu conto que a última história do spin-off lá dos epílogos conta como é que foi. Ele morreu por picada de abelha, ele teve uma reação alérgica, morreu. A Violeta estava grávida, o mais velho tinha 18 anos e se foi uma escadinha. Então foi dos 18 até uma criança nascer. Então o primeiro livro foi o da Daphne. Eu já achei engraçado porque a mocinha tá novinha, com 18 anos, vai casar primeiro com os irmãos mais velhos, né? Porque o homem tem que esperar um pouco pra casar. Então tá bom, né? Dona Julia Quinn. E quem escreveu os livros foi a Julia Quinn, não sei falar também. A Daphne, aí vai começar um festival de estereótipos que pra mim é muito comum, eu entendo, eu me vejo. Muitas pessoas se veem. Eu acho legal a autora colocar isso como um ponto positivo para você arrumar um boy, mas às vezes não é bem assim. A Daphne, ela era a quarta filha, criança, primeira filha mais velha, depois de 3 meninos. Então ela tinha aquela coisa, nossa, os homens são meus amigos, porque são amigos do meu irmão, que não sei o quê, aquela coisa. Entendo, porque eu também só tenho irmão, então às vezes você já fica meio tipo assim, já vi meu irmão fazendo isso, já vi meu irmão falando uma bosta dessa, por que eu vou querer pegar um cara que faz isso? E no livro, ela tá na temporada, as pessoas debutam na época, pelo que eu percebi nos livros, as meninas debutam entre 16, 17, 18 anos. Eu acho que no livro ela tá com 19. Não lembro, gente, é muito detalhes. Eu li esse livro da Daphne, acho que no final do ano passado, acho que um pouco antes de lançar a série. Então, a Daphne estava na temporada, ela não estava a fim de casar porque ela queria achar alguém assim, né? Porque é bom casar com alguém que você queira. Porque a Violeta com o Edmundo, eles queriam que os filhos deles se casassem por amor, assim como eles, porque naquela época, porque o livro se passa na Inglaterra
não sei que época aquela, vitoriana, 1815, por aí. Então as pessoas casavam obrigadas, acordos, tem que ter uma história depois que a pessoa tá acordada pra casar com outro. Então a Daphne tava lá caçando macho. E apareceu o Duque. O Duque, na série, ele aparece como parente de alguém, mas no livro ele não é parente assim de ninguém, não. Ele é só muito amigo da lei. Tem a Lady Danbury, que ela é importante em várias épocas do livro, então fica com esse nome na cabeça também. Tem a Lady Danbury, que é uma velha rabugenta. Então a Daphne tava lá de boas, apareceu o Duque. O Duque, todo mundo, uau, o Duque. E eu descobri que tem uma hierarquia nesses como é que fala? Títulos. É Duque, depois Conde, depois Visconde, depois é Barão, eu acho. Então o Duque é abaixo do príncipe, muito chique ele. E o Duque chegou lá, eu vou ter que casar, sério? Aí ele ficou naquela, observando, as mães tudo em cima dele, querendo que ele casasse com a filha delas. Ele fez um acordo com a Daphne. Vamos fingir que a gente tá noivo, ou nem noivo, a gente tá chavecando, se cortejando, pra dar uma aliviada, porque a mãe da Daphne tava assim, filha, vai casar, o povo lá, que todo mundo querendo empurrar a filha pro Duque. Então, tipo assim, estamos de saco cheio, vamos fingir. Só que, claro que isso ia acontecer, eles iam se apaixonar, assim. Só que aquela coisa, tá, eles deram uns pega no jardim, no labirinto, agora eu não lembro, gente. E o irmão da... Mas foi assim, ela tava de boas lá, o cara foi atrás dela, ela foi dar um soco na cara dele, porque... Dela, não dele. Porque as meninas que têm irmãos têm esses certos dotes, sim, a gente tem mesmo. Então ela deu um soco na cara do homem, o cara caiu, o Duque acabou de bater nele, então você sabe o que ia acontecer, né? Só que daí eu não sei se eles deram um beijo nessa hora. Só sei que o irmão dela pegou e chamou o Duque para um duelo. O detalhe é que o Duque era amigo do irmão dela, então ficou um negócio meio cabuloso. Então eles iam para um duelo porque ele não queria se casar com ela, embora tava todo mundo achando que eles estavam se paquerando. Aí realmente aconteceu o duelo. Nisso, foi aquela choradeira, foram pegar as armas. Aí a Daphne chegou, tipo, não faz isso, que não sei o que, não sei o que. E aí eles casaram. Só que, eu já vou avisar, todos os homens nesse livro têm algum problema. Foi vida real. Então, o problema do Duque era o seguinte, ele foi uma criança que o pai meio que renegou. Ele queria muito um filho, homem, a mãe dele morreu no parto, o menino cresceu com as babás lá que o povo é rico, né, tem um monte de gente para cuidar da criança, e ele não conseguia falar direito. Ele ficou um tempo sem falar e quando começou a falar ele gaguejava. Então ele ficou meio travado, o pai achava que ele era retardado, desculpa o termo, porque ele é o termo que usava no livro. E o cara, o Duque, ele não queria, como é que chama? Multiplicar a raça do pai dele. O sangue, o nome do pai dele. Queria que a geração acabasse ali, por isso que ele não queria se casar. Aí eles foram se casar e ele descobriu que a Daphne não sabia como se fazia os bebês. Então ele foi se utilizar de um método chamado coito interrompido, já que a Daphne não sabia o que acontecia, então... Aí ela tava casada, tava muito bom, assim, né? Vou contar pra vocês que as cenas calientes lá eu achei muito cringe. Que pra mim não me pega, não. Diz que na série tava muito louco, mas pra mim, tipo, caguei. Aí eu tava naquela, ela não engravidava, o pessoal, gente, mas o povo vive no quarto, porque ela não engravida? Aí a empregada falou assim, que semente plantada, daí que ela meio que começou a ligar os pontinhos, fly. Lembra o que tava acontecendo no quarto, tava tudo muito bom, porém, quando faltava alguma coisa ali que saía. E não saía nela. Aí ela ficou muito brava, ele meio que... Aí um dia ele tava bêbado, eles brigaram, aí ele tava bêbado, ela, no livro o pessoal problematizou, eu também problematizei, ela deu uma travada nele pra ele não sair dela, só que nisso ela não engravidou. Ainda bem, porque eu ia achar complicado se ela tivesse engravidado nesses termos. Tá.
brigaram, deu um rolo, chamou o irmão dela brigou com Aue. Aí no fim das contas, o que aconteceu? Voltaram felizes, eles tiveram tão difícil, tiveram 4 filhos. Acabou o livro. Vamos pro segundo. Se eu tivesse dito aí, eu boto assim, livro 2. Mas eu não sei. E não vou aprender porque a gente não tem tempo senão. O livro 2 é o livro do Anthony. O Anthony é o filho mais velho, o Antônio. Ele quer casar também. E ele vai casar com a Kate. Só que a Kate, a Catherine, ela tem uma irmã muito bonita. E todo mundo ficava em cima da irmã dela. Olha, outro clichê. Ninguém olhava pra coitada da Kate. Olha, ela tá bonitinha, só que ninguém queria ela. Então ela ficava meio de lado, achando que o Anthony queria pegar a irmã dela. Acabou que a irmã dela não queria ninguém, achava os povos meio tipo... Ela queria um cara legal pra conversar, não sei o quê. Não queria aqueles caras rico, bonito, estiloso, alto, musculoso, gostoso. Ela queria o cara lá, um cara mais de boa. Só que eles se aproximaram, a Anthony com Kate. Eles fizeram... Eu não entendi esse negócio de evento na casa do rico para os jovens se conhecerem. Pra mim, se chama retiro de jovens da igreja e não recomendo perguntar o que acontece nessas coisas. Aí nisso, aí tem o jogo pau mal, eu não entendi nada, parece uma bocha. Não entendi o jogo. Eu li 2 vezes mais parte do jogo pra entender, mas não entendi. Aí nesse negócio do jogo lá, no fim, no jardim. E o problema do Anthony é que ele achava que ele ia morrer cedo porque o pai dele morreu cedo. O pai dele morreu com 39 anos. Eu vou depois, lá no final, vou contar o que aconteceu, porque é o relato que acontece no último livro. O pai dele morreu novo, com picada de abelha, e ele achou que também ia seguir o rumo do pai dele de morrer jovem. Então ele ficava meio assim de casar, que não sei o quê. Aí eles estavam lá, ele com a Kate, andando nos jardins da propriedade deles, que eu não sei porque que tinha esses negócios. Uma abelha pica a Kate, o Antônio fica desesperado. Eu vou chamar de Antônio. Só que a abelha picou, sei lá, alguma região aqui na Kate. E eu não sei o que o Antônio fez na abelha, ele conseguiu tirar a abelha. Ele foi tentar tirar o ferrão com o quê? Com a boca. Pegaram o Anthony com a boca nos peitos da Kate. Acabou, tiveram que casar. Ridículo, gente. Isso não é ridículo. Aí tá, eles casaram, daí aconteceu umas coisas que eu não lembro o que aconteceu. Deu certo. E ela tinha um cachorrinho. Cachorrinho era um corgi, não sei falar. Aí tem uma treta com o cachorro, mas eu fiquei com a cabeça, gente, o cara pegaram ele com a boca no peito da mulher e fizeram eles casar, porque quem viu foi a mãe dele e uma outra lá, amiga dela, que era fofoqueira. Então, se não casasse, a dona, que eu esqueci o nome agora, esse mesmo. Forte? Acho que é. É a mãe da Penélope. E eu vou fofocar pra todo mundo. E nesses livros tem a Lady Wine Whistledown, que era um jornalzinho de fofoca da época, que contava todas as fofocas, zoava todo mundo. Era o deboche. Amei. E ela fica meio contando as histórias, e o pessoal fica lá brigando, comentando, indignada porque a Lady, não sei falar, zoava todo mundo. Eu nos comentários, tipo assim, da hora. E depois eu revelo quem vai ser, porque ela vai ser revelada. Então, o fim da história da Kate é esse. Eles casaram, bonito. Eu gostei da escolha da atriz pra série. Eu não tô vendo a série, eu não vi a série porque eu não tenho Netflix, mas eu fiquei acompanhando umas notícias pra ver. Descobri que o pessoal pegou mal por conta da Shonda Rhimes. Ela preza pela diversidade no seu elenco e porque o livro é na Inglaterra e não sei o que, mas também foda-se. O Duque é bonito. E a Kate é maravilhosa também. Aí acabou a história assim, eles casaram, pronto. Aí resolve as crises dos homens no livro. Homem tudo problemático, né? Tá. Terceiro livro, que deveria aparecer aqui, mas não sei editar. Eu não lembro o nome do livro agora. Mas é do Benedito, o Dito, com a Sophie. É praticamente uma Cinderela. Por quê? A Sophie era a filha bastarda de um cara, um lord, um barão, um cara rico. E o cara tinha uma esposa, cornou a esposa com a mãe da Sophie.
Aí quando ele ficou viúvo, a mãe da Sophie real também acabou morrendo de outra coisa. Deixaram a Sophie neném na porta da casa do pai dela. Que eu não lembro agora qual que é o título do homem, porque não me vem ao caso agora. E o cara criou a menina, só que assim, né? Não vou levar para evento porque é uma bastarda. Oh, que não sei o que. Oh. E com isso criou, só que ele acabou casando com uma outra mulher que já tinha 2 filhas. Então temos Araminta, a madrasta má, a outra filha que pra mim eu caguei pro nome dela, e a Pose. Que a Pose depois ela vai ter uma certa importância no final. Então, Cinderela, a madrasta má com as meninas, só que pelo menos a Pose era piedosa com a Sophie. Faz ela de empregada, até que uma vez a dona Violeta, a mãe de todos os Bridgertons, fez um baile de máscaras, convidou todo mundo, e a Sophie ficou assim, nossa, eu queria tanto ir nesse baile. E ela foi, porque os empregados ajudaram ela, porque os empregados sabem toda a história, né? Pegaram um vestido que era da avó dela, com a luva toda bonitinha, e não sei que ela não tinha sapato pra ir, porque ela era pequenininha. E a madrasta também era pequena, então ela pegou um sapato da madrasta e foi. Um sapato bonito, sei lá, eu não faço ideia qual que era o conceito de bonito de sapato naquele tempo. Ela foi de máscara, só via aqui a parte dela aqui de baixo, um sorrisinho. E o Benedito viu ela chegando, esvoaçante, com o cabelo, acho que ela foi de vez de princesa, tava toda brilhante, com a máscara, então só viu essa parte aqui, apaixonou. Dançou com ela, foram pro terraço, um lugar reservado, deu um beijo nela. Só que ela tinha um horário para ir embora, porque ela tinha que chegar antes da madrasta das meninas, para poder tirar o vestido, dormir, guardar o sapato da mulher e fingir que nada tinha acontecido. Então nisso ela fugiu, só que ela deixou uma luva com o Benedito. E ele ficou fissurado. Só que não achava, que daí que ele foi ver o bordado como que chama? Da luva. Ele viu lá o brasão da família do pai da Sophie. Só que, tipo, não era uma das filhas da atual esposa do homem. Ah, também, tem que contar que o homem morreu, por isso que a madrasta ficou má. Que até então, tipo, tá, existe, tá ok. Aí ficou naquela. E no meio do negócio do rolo, ele foi lá visitar a Minta, viu que os talheres de prata, que na hora que ela viu o cara chegando lá, achou que o Benedito queria casar com as filhas dela, né? Traga a melhor prataria, que não sei o que. Viu lá o brasão da família, que era igual o brasão que tava na luva. Opa! Aí nisso, a Araminta sacou. Porque ela tinha um sapato que não tava tão limpo. E ela expulsou a Sophie de casa. Gente, tadinha. Daí ela foi parar na casa dos outros e... Aí aconteceu uns negócios meio cabulosos que, sinceramente, eu não quero nem falar. Aí como é que ele... Nisso, ela foi parar na casa dos amigos do amigo do Benedito e ele salvou ela de ser estuprada pelo povo que tava bêbado. Só que ele não reconheceu a menina, porque ela tava magra, toda estrupiada, porque virou empregada lá, né? E levou ela pra casa dele, da mãe dele, e falou, mãe, arruma um emprego pra ela, tadinha. Eu salvei ela e contou a história. Aí a Violeta, muito boazinha, arrumou um emprego pra ela pra ser camareira das irmãs dele. Tá, ficou lá, cuidou. E ele meio que chavecando ela, mas com aquela culpa, porque ele tava apaixonado pela mulher misteriosa do baile. Tá, ficou naquela que... Aí meio que propôs pra ela ser amante dele, porque ele tava esperando outra pessoa. Eu achei ridículo, Benedito, esse foi o seu problema. Que, né? Que ela era uma criada, que não sei o que. Tá. Aí nesse meio tempo, eu acho que ela tava brincando com as crianças e brincando de... Aí ele ficou doente antes de ir pra casa. Aí ela descobriu que ele era apaixonado por ela porque ele achou que ele desenhava. Achou num caderninho dele assim o desenho dela de máscara, do jeitinho que ela foi, porque ele era muito bom desenhista.
E ela guardando isso no coração dela, porque as pessoas não se comunicam. Não vou julgar, que eu também não. Eu tô contando igual fofoca, né? Ela foi trabalhar lá e foi brincar com as crianças, porque as crianças da Daphne, as crianças do Anthony estavam brincando, foi brincar de cobra cega. Cobra cega, cobra cega. Vendou a Sophie, o menino chegou lá e olhou a Sophie vendo ela, meu Deus, é ela. E deu auê, porque como assim você se esconde que você é você e que não sei o que. Aí ficou aquela crise, porque eu era uma criada. Aí acabou descobrindo que na verdade ela não era uma criada somente, ela era bastarda de um cara rico, daí sim eles podiam se casar, porque né, as pessoas casam também por questões sociais. Aí eles casaram. Foi lindo? Foi, só que eu não gostei da parte que ele queria ser amante dela não, porque, né, combina nessas horas, o pessoal julga. E quando eu fico empolgada eu falo rápido. Essa história, eu custei a ler, porque eu quase desisti da coleção porque o começo foi muito enrolado. Então já fechamos 3 livros. O quarto livro é o livro do Colin e é da Penélope. Esse livro é engraçado porque a Penélope era a amiga feinha das irmãs dele. Feinha diz que ela não tinha perdido a gordura infantil. Eu fiquei incomodada com isso. Então, não vou mostrar na parede não. Então a Penélope era meio apaixonadinha pelo Colin, só que ele não queria olhar pra ela porque ela não era bonita. Só que eles se aproximaram. Cara, eu não sei como é que se deu bem a história. Só sei que eles se beijaram, quiseram casar. Queria ser assim, cara. Aí tá, casaram. Foram se casar. Só que aí nisso eles casaram, altas cenas desnecessárias no livro. E lá vem a revelação, então se você não leu, você vai ficar puto. Se você ler, você vai ficar puto, eu não sei. Ela era a Lady Wise, não sei falar. E a dona, a Lady Danbury, que eu já falei lá no começo, que ela vai ser importante em vários livros, ela queria, tipo, dar um dinheiro muito alto para quem desmascarasse quem era essa. Só que tinha uma mulher que tava pobre, que ela teve um papel zoado no livro do Benedito, que falou que era ela, só que daí a Penélope, não, como assim não é ela, que não sei o quê. Aí acabou que no final do livro, ela se revela, que vai ser numa festa do Anthony, que daí o Anthony, óbvio, esconde, casado com a Kate, e deram uma festa, porque eles são da sociedade, tem que dar festas. Revelou. O livro acabou assim, e acabou com uma outra coisa que vai dar o gancho para a história 5, que a Heloise, a outra irmã, sumiu. Então, revela que ela é a Lady, e cadê a Heloise? Então vamos descobrir o que aconteceu no livro 5, que não vai estar aqui porque eu não sei editar. A Heloise. A Heloise é a filha doidinha que estava com 28 anos e solteira. Tadinha. Tadinha nada. Ela com a Penélope solteira, uma idade mais avançada, né? Porque 28 anos já tava meio velha pra casar. Não vou falar nada que eu tenho mais de 30, né? E o povo... No livro anterior, o Colin acha que ela que era a Lady Westenra, porque ela vivia com a mão suja de tinta de caneta. Então, você tá escrevendo demais. Pra quem? Ela fala, trocou cartas e que não sei o quê. Então a gente vai descobrir no livro 5 quem que é a pessoa que ela manda a carta. Acontece. Na série, ela aparece, que é a prima Marina. A prima Marina é uma prima que aparece, que eu não sei, não vi, eu só sei que na série ela aparece. A prima Marina era casada com um cara e ela morreu. Então, a Heloise mandou os meus pêsames pro marido da Marina e começou a conversar com ele por carta. Olá, web namoro. Web namoro nos tempos da década no século XIX. Começa a trocar carta e ela meio que fantasiou e que não sei o que. Ele meio que jogou, tipo, vem aqui me ver, me conhecer. O que ela fez? Aproveitou, então todo mundo naquele auê da festa que revelou o... Como é que chama? A Lady, que ela não viu. E fugiu. Tchau pra vocês. Aí nisso a Violeta passa mal, cadê minha filha, que não sei o que, ninguém sabe o que ela tava fazendo. Aí aí ela tinha deixado um bilhete, até acharam um bilhete que ela deixou não sei aonde. Aí acharam que ela tava tocando cartas com o tal de George. Eu acho que é George, que agora realmente eu esqueci o nome do cara.
que eu acho que o nome que eu anotei aqui não é. E ela foi lá visitar, conhecer o tal do George, que ele era um botânico. Aí descreve que ele era um cara muito grande. Eu imaginei aquele geólogo do Big Bang Theory, que é um cara grandão. Esqueci o nome dele de todo mundo, gente. Eu imaginei ele assim e ele deve ser assim mesmo. Ele era um botânico que ficava nas estufas enfiado. E a história é triste, porque a Marina morreu porque ela tentou se matar no lago da propriedade e deixou ele com 2 crianças. E ela só se casou com o George porque ela queria casar, na verdade, com o irmão dele que morreu na guerra. Mano, é muito bizarro. Aí acabou com esses negócios de casamento arranjado, ela teve que casar com o George. Aí eles tiveram 2 filhos e nunca mais nem se relaram. E ela tinha depressão, que não sei o que, e acabou que ela tentou. Faleceu, deixou as crianças pequenininhas pra ele cuidar, e ele não tinha tato nenhum com as crianças. Os gêmeos eram os capeta. E nisso, os gêmeos, na hora que eles viram a Louise chegando lá, tipo, uau, ameaça, e começaram a infernizar a Heloise, o Oliver e a Amanda, as crianças lá. Aí nisso, eles fizeram uma armadilha, a Heloise caiu de cara no chão, ficou com a cara roxa. Quando ela ficou com a cara roxa, os irmãos dela descobriram onde é que o cara morava e foram lá buscar a Heloise porque a honra dela estava em risco. Chegou, ela tava com a cara arrebentada, os irmãos foram passando bater no George, deu uma treta, até resolver a treta. Aí eu só sei que no fim eles foram conversar, se acertaram. E só que ela tava meio decepcionada porque ele não era bem o que ela achava que era. Mas casaram. Tanto que eles. Aí no café conversar com o Anthony pra resolver, porque o irmão mais velho, que é o Visconde, que resolvia as coisas, os outros irmãos que foram encher a cara com o George, ficaram felizões. Aí, eu achei uma cena bem desnecessária, que não é aquela tipo assim, mas você quer casar comigo mesmo? Ele dá uns pega nela lá sem realmente fazer as coisas. Pra mostrar que queria ela, meu filho. A pessoa te pegar pra te dar uma. Não quer dizer que a pessoa quer casar com você, né? Aí tá, casou, as crianças aceitaram, aí acabou, que gracinha, resolveu o problema dele, que ele era muito distante dos filhos, que ele não queria as coisas. Tá bom. Casou, ela teve acho que 2, 3 filhos, não é. Tá. Isso é importante. O livro, aí tá, acabou, e também tem. Aí tá, o livro 6 ele fica meio embolado no meio da história, porque o livro 6 é da Francesca. A Francesca, ela casou, mas não apareceu a história do casamento dela no livro. Por quê? Ela casou na mais nova, antes da Heloise, e foi morar na Escócia. E o marido dela era um conde? Se eu tivesse escrito o nome do livro aqui, eu saberia. E o conde morreu do nada. Ele teve uma coisa na cabeça e morreu. E esse conde era muito próximo do primo dele, e o primo dele era apaixonado pela Francesca. Só que não podia falar nada, porque a esposa do meu primo, que não sei o que, né? Porque, também, né? Ela ficou viúva, ficou lá um tempo guardando luto, que não sei o que, e pensou, eu queria ter filhos. E antes do cara morrer, ela tava grávida, só que nisso ela perdeu a criança no meio do auê de estou viúva, sofrendo muito. E o primo lá, Francesca, te amo, nem te conto por como, né? Aí ela resolveu voltar para Londres, porque eu estava na Escócia, para tentar casar de novo, né, na sociedade. Ela voltou de meio luto, não sei o que isso significa. Aí no primeiro baile que ela foi, ela botou um vestido azul, porque então quer dizer que ela saiu do luto e estava na pista novamente. Todo mundo ficou, uau, ela quer casar de novo. E o primo do falecido sofrendo, porque ele queria muito casar com ela, mas só que não podia, porque né, a sociedade ia julgar demais. E ela também não achava certo. Né? E todo mundo achando, não, você não casar com ele ficou com título, que não sei o que, você não perde seu título. Coisa naquela coisa, né? Aquelas coisas de títulos. Pra mim, só o político. E tá, aí nesse robololô todo, eles se pegaram. Né? Porque eles vão sempre se pegar. E esse livro, gente, esse livro é uma indecência. E mostra que a Francesca era quietinha só assim, né? Na sociedade, porque no quarto ela mandava ver. Crítico. E então, ela acha que ela não pode casar com você e ir se pegando com ele loucamente. Ela voltou pra Escócia e só lá com ele.
e com medo de engravidar, porque daí senão ela vai ter que casar mesmo, ficou naquela putaria. Aí no fim eles se acertaram e casaram. Mas, gente, o livro tem essa foi até engraçada, mas ainda bem que foi curto o livro. Então aí vai pular uns anos, porque a Jacinta é a mais nova, com 18 anos ela pensou, vou me casar. E ela ficou muito brother da Lady Danbury. Toda terça-feira, quinta-feira, agora não lembro, ela ia lá ler um livro com ela. Esse vídeo tá gigante, viu? Ainda falta mais 3 livros. Então ela ficou muito brother dela e ela tinha um neto, só que o Garrote, ele era muito libertino, um putão e bonitão, claro. Todo mundo lá é muito bonitão. E começaram a ter que história engraçadinha. Eles ficaram no baile conversando, iam nos saraus, implicavam com os outros, e a véia meio que empurrando os dois. Eles se pegam. E qual que é o problema do macho desse livro? Ele era filho ilegítimo do barão. Que ele tinha um irmão mais velho, o irmão mais velho morreu, e o barão não queria, assim, que ele ficasse com a fortuna da família, porque ele era filho ilegítimo, só que pra sociedade não julgar, ele não falava pra ninguém, só que enquanto isso ele gastava o dinheiro da família pro filho que não é filho dele, ficar falido. E a viúva do filho que morreu mandou pro Garrett, vou chamar de Garrett, o diário da avó deles, que era italiana, só que estava em italiano, e por algum motivo a Jacinta falava italiano. Ó que coincidência. Então começaram a ler o diário, a história fica em volta desse diário, que no diário a avó, chamada Isabela, deixa joias na casa principal da família. E ela escondeu as joias porque era um casamento arranjado, ela era infeliz. Aí nesse diário a gente descobre que as joias estão escondidas, só que ninguém sabe aonde, e que o Garrett, na verdade, ele não é filho do pai dele, mas é filho do irmão do pai dele, porque a mãe dele, que é filha da Lady Danbury, ela casou, não queria muito casar com o pai dele, mas no fim das contas gostava mesmo, era do irmão dele. Mas o irmão dele, que o filho mais velho fica com o título, né? Então ela casou com o rico, mas aquele irmão não ia ser tão rico assim. Então era realmente, ele era da família. Então aí o velho morre. O pai que não era pai, na verdade era tio do Garrett. E eles se mudaram aí eles casaram, né? Tanto que eles transam e depois ela procura as joias. Ridículo. Aí depois que o velho morre, eles vão pra casa, daí começa a busca desesperada da Jacinta pelas joias. Porque procurava, cavava buraco no banheiro, daí tentava, porque ela deixou umas mensagens meio cifradas. Pra se alguém fosse achar, tinha que fazer uma caça-tesouro. Então, no fim do livro, aí eles têm 2 filhos. Aí a filha que ela tem chama Isabela em homenagem à avó. E a Isabela acha as joias no banheiro das crianças. Só que ela... Oh, que legal, achei. Acabou o livro. Eu fiquei puta. Não é possível que ela não vai achar as joias. Ela casou com um cara por conta das joias. Não, ela gostava dele, mas... né? Aí tá, acabou assim. Aí nós vamos para o último livro, que é do Gregório. Que ele era o problema dele é que ele era muito romântico. Ele achava que ia ver a pessoa que ele se casasse, se apaixonar loucamente e ia casar com ela. E ele se apaixona pela nuca da menina, da Hermione. Adorei o nome. E a Hermione, ela não queria, ela estava apaixonada pelo secretário do pai dela. Então, e ela era muito bonita, claro. Todo mundo chegava nela e ela não queria ninguém. E ela tinha uma amiga que era assim, mal ou menos, que era a Lucinda. A Lady Lucinda. E a Lady Lucinda, ela estava prometida em casamento para um outro cara desde sempre. Porque o pai dela morreu, deixou ela com o tio que cuidava de tudo, o tio arranjou o casamento pra ela. E tá, vai casar com o cara que eu esqueci o nome agora. Aí a Hermione dá o pé na bunda de todo mundo. Aí chega o irmão da Lucy
e meio que seduz a Hermione, eles têm que casar, que pegar eles na estufa. Aí no fim, na verdade, ela gostava mesmo era do irmão da Lucinda. Tá, daí o Garrett não, Gregório fica meio tipo, e agora? Nisso ele meio que se apaixona pela Lucy, começa a rodear ela, dá um beijo nela, vê que realmente, beija ela, que amor. E fica apaixonado se ela tá noiva de outro. E na hora que, aí quando o irmão dela vai casar com a Hermione, o tio dela já resolve, vamos adiantar, vamos casar você também. Aí depois, no casamento dela, o Gregório invade o casamento. Não se case com ele. Por que acontece? O casamento foi bem arranjado porque, na verdade, o cara que ela ia se casar não gostava de meninas. Então, o casamento ia ser muito infeliz. E a Lucinda queria ter filhos. Então, talvez não rolasse ter filho porque o cara não gostava da coisa, né? Aí invade o casamento, dá briga, só que ela tinha o tio dela falou assim, você tem que casar com ele, que não sei o quê. E ameaçou porque... Olha, seu casamento foi arranjado porque o seu pai foi um traidor da pátria e o pai dele sabe, o pai do noivo dela sabe e tá me chantageando, se não te der você em casamento, você vai entregar e vai ser uma desonra pro seu irmão, porque o seu irmão vai ficar com o título, né? Tá. Aí acontece o casamento, na festa, o Gregório invade a festa. Ah, tá. E antes do casamento eles transam, então ela já casa, já sabendo que o noivo não vai fazer com ela. Então ele já sabe como é que entra na casa e sequestra a noiva dentro da própria casa, tranca ela num banheiro desempregado e vai tentar salvar, porque daí ela conta pra ele o que aconteceu, porque o pai dela é um traidor, uma vergonha, que não sei o quê. Não, a gente vai resolver isso, chamou o noivo realmente não queria casar, tipo assim, ó, pra mim tanto faz, vocês resolve aí, se me livrar melhor ainda. Só vou te tratar bem se a gente casar, mas... Aí nisso o tio dela vê que ela sumiu, foi procurar, achou ela, falando assim, se o cara não te engravidar, o pai dele te engravida. Bizarro. Marrou ela, ameaçou com arma, deu uma treta. No fim das contas, essa história eu consigo contar melhor porque ele faz pouco tempo. No fim das contas, quem era o traidor da pátria era o tio. Aí resolvem, porque todo mundo lá é muito rico, então eles fazem todos os acordos possíveis, libera o menino pra não casar com ela, mas também não pode casar com o homem porque ele não... era Inglaterra de 1800 e pouco, né? Então, pobre mocinho que eu esqueci o nome. Chateada. E aí eles se casam e tem 9 filhos, gente. É muita criança. Ela queria ter filho também, nem tanto, né? Aí acaba assim a saga das crianças que ia casar, os filhos da Violeta. Aí a dona Julia Quinn fez um spin-off. Eu vou só resumir porque tem histórias lá que eu achei tipo... Do livro 1, que é o da Daphne. A Daphne, depois de 10 anos, o casamento continuou muito fogo e ela engravida de novo. Parabéns. No livro 2, que é o livro do Anthony, eles refazem a partida de Pall Mall. Eu quase parei de ler nesse momento porque eu não entendi o jogo, então pra mim tipo, não faz muito sentido. No livro 3 do Benedict da Cinderela, eles focam na Pose, que é a irmã que não era tão ruim pra Sophie. E ela vai casar com o vigário. Fim da história. No livro do Colin da Penélope, ele resolve mostrar, a autora, como é que a Heloise vai descobrir que a Penélope é a Lady Whitestone, que na verdade ela já sabia, porque a Jacinda tinha contado pra Heloise antes. Uma bosta essa parte. No livro 5 do George e Louise, vai contar como é que a Amanda, que é a filha do George, se casou, conheceu um carinha lá e casou com ele. Aí quer mostrar que a menina é independente, pensa que é a própria cabeça. Aquela errada. No livro 6, a Francesca, esse eu fiquei com o coração partidinho. Por quê? A Francesca perdeu a criança no primeiro casamento, casou com o primo do marido, mesmo do falecido, e não engravidava. E ela queria ter filho, então ela sofria muito toda vez que chegava lá. Oi, sangue!
Então, pra ela era muito, muito dolorido, ela sofria. Até a vez que ela tava meio assim, nossa, de novo. Ela foi visitar a mãe dela, aí ela desabafou com a mãe dela, chorou, e era batizado de algum sobrinho. Então ela só tinha aquele monte de sobrinho e, tipo, cadê meus filhos? Aí meio que sentiu uma coisa se libertando nela, no desabafo com a mãe dela e tal. Aí ela com o marido dela se reencontraram, porque ela foi sozinha. E ele chega depois. Aí quando ele chegou, eles foram pro meio do mato transar e meio que engravidou lá. Aí no fim das contas ela teve 2 filhos. Parabéns. Mas a história foi um pouquinho triste. O livro 7, que é o da Jacinta, ela enfim encontra as joias. Só que assim, a menina dela achou as joias, escondeu. Eu achei legal porque a mãe não fuçava as coisas das filhas, viu, mãe? Então ela nunca achou essas joias porque as joias estavam escondidas na escrivaninha da filha, porque a filha achou. Só que daí nesses auê da mãe, a mãe não contava o que tanto fazia fuçando a casa nos cantinhos. Que se eu contar para um filho não vai rolar, se eu contar pro outro vai querer pegar também. Aí nisso a filha da Isabela ouviu a Jacinta com o marido lá conversando sobre. A mãe não acha, mas deve estar escondido em algum lugar. A mina, gente, deve ser as joias. O que ela fez? Foi e reescondeu, porque ela já não usava o banheiro das crianças, que ela mudou de quarto, reescondeu as joias onde estava. Aí um belo dia, Jacinta foi lá fuçar o banheiro das crianças de novo, ladrilhos turcos, detalhe pra isso, foi fuçar, achou. Ai, que alegria. Aí, fim do livro. Enfim, achou essas botas, essa joia, que eu tava nervosa. E era colar de diamante, anel, brinco. Ela saiu, ai, achei. Aí a Isabela, ai, que bom, minha mãe achou. Acabou o livro. E o último livro da Lucy, esse partiu meu coração, o último epílogo, porque foi o seguinte. A última gravidez dela foi de gêmeas. E ela quase morreu. E foi contando isso dela quase morrendo no epílogo. Eu tava desesperada, a gente vai morrer. Só que eu sabia que ela ia morrer porque não fala que ela morre. Mas foi aquele sofrimento que a gente... Não foi legal de ler, não. Então a gente finaliza a história dos filhos. Eu já tenho 42 minutos de vídeo, que eu não vou cortar porque eu não sei cortar. Eu já vou contar aqui, que já vai dar quase uma hora, tô falando, tem muito tempo. O último epílogo é o da Violeta, que conta que ela conheceu o marido dela quando era criança, que eles estourou uma bomba de farinha nela. Eu achei problemático o pai dela falar que não, ele só estourou essa bomba de farinha em você, que ele gosta de você. Não faz isso com as crianças, gente. Deixa as crianças ser crianças, não fala, ai, fulaninho gosta de você porque ele te bate. Não. Então, começou meio complicadinho, mas depois ela reencontrou ele num baile e nunca mais se largaram. Casaram, foram felizes. Ainda bem que não teve detalhe de lua de mel dela, que eu ia ficar meio constrangida. Aí depois pula pra parte que ele morre. Aí eu fiquei triste, porque ela tava grávida, ela sofrendo grávida, achando que a criança ia nascer naquele momento, mas a criança aguentou e não nasceu. Aí mostrou porque a menina chama de Jacinta. Depois mostra a última história que no baile de máscaras ela dançou com um cara, todos os filhos ficaram desesperados porque a mãe tava dançando com um cara. Meu Deus, quem que é esse homem que ela dançou? Só que daí no final mesmo ela fala, ah, gente, eu não encontrei ninguém que eu quisesse, então não casei. E fim da história. Enfim, acabei de ler esses livros. Não tava aguentando mais. Mas eu queria acabar porque é uma questão de honra eu começar a ler uma coisa e fechar. E agora eu vou ler alguma coisa mais de boa. Não de boa, porque isso aqui pra mim já é de boa. Vou ler uma coisa diferente, né? Beijo, espero que vocês tenham assistido isso em velocidade normal, porque eu falo rápido e não dá pra me assistir em velocidade 1.5 ou 1.2, muito menos 2. Beijo!